Olá pessoal, tudo bem? Sejam todos bem-vindos ao meu canal. Eu sou Valmir Nascimento e esse é o seu canal Cultura e Teologia. E hoje estamos aqui para mais uma lição da Escola Bíblica Dominical e agora estamos chegando à sétima lição do trimestre. E nessa lição nós vamos estudar o tema O Ministério de Eliseu. E deixo aqui o meu pedido, você que ainda não é inscrito no canal, inscreva-se aqui no canal e nos ajude a continuar a crescer cada vez mais. Participe aí fazendo a sua inscrição, ativando o sininho, assim você nos ajuda a crescer ainda mais. E também todas as vezes que eu postar um novo vídeo aqui no canal, você será notificado pelo YouTube. Então vamos lá? A lição de hoje, como eu disse, lição de número 7, o Ministério de Eliseu. O textuário diz o seguinte: E disse Josafá: Não há aqui algum profeta do Senhor para que consultemos ao Senhor por ele? Então respondeu um dos servos do rei de Israel e disse: Aqui está Eliseu, filho de Safate, que deitava água sobre as mãos de Elias, segundo Reis, capítulo 3, verso 11. A verdade prática de hoje diz assim: Deus usou e ainda usa seus servos para realizar milagres. Basta ter fé e confiança no Senhor, que Ele opera maravilhas. Então, a lição de hoje vai falar sobre o ministério de Eliseu. Na lição passada nós já falamos que Eliseu é o sucessor de Elias e extraímos na lição anterior várias reflexões acerca dessa transição em que Elias passa o bastão, digamos assim, para Eliseu o suceder no ministério profético na nação de Israel. E hoje, propriamente, nós vamos falar sobre o ministério de Eliseu. A lição de hoje tem 3 tópicos. O primeiro fala sobre Eliseu salva 3 reis e seus exércitos. O segundo, Eliseu aumenta o azeite da viúva. E terceiro, a morte que havia na panela. Então, só para nós registrarmos aqui, logo na introdução, o comentarista diz o seguinte: o ministério de Eliseu foi marcado por acontecimentos extraordinários. Nesta lição, estudaremos somente 3 deles: o milagre das águas que alagaram um vale, sem que houvesse chuva, a multiplicação do azeite da viúva e a aniquilação da morte presente na panela de ensopado, servido por um dos servos do profeta. Nos 3 eventos estão evidentes a fé, a obediência e a poderosa unção de Deus sobre o profeta Eliseu. Então, o que nós vamos perceber nessa lição acerca do ministério de Eliseu é que Eliseu, um homem na orientação de Deus, foi muito usado, foi um profeta poderoso em palavras e em obras, visto que Deus usava para fazer vários milagres, inclusive maravilhas na natureza. E para isso, nessa lição, embora o ministério de Eliseu seja bem mais abrangente, ele realizou muitos outros milagres, nós vamos aqui nessa lição fazer somente um recorte, por conta do tempo, que é tratar desses 3 milagres importantíssimos no ministério de Eliseu. Antes de entrarmos no primeiro tópico e falarmos sobre o primeiro milagre que apresenta aqui na lição bíblica, precisamos falar um pouco sobre Eliseu. Eliseu, com relação ao seu temperamento, era um profeta que também, como Elias, era um tanto quanto possuidor de um temperamento forte. Ou seja, ele era enérgico em suas palavras também. Não necessariamente como Elias. Aliás, vale lembrar que, embora os dois fossem chamados por Deus, tivessem essa vocação para o ministério profético, eles tiveram ministérios distintos. Mas nesse caso aqui, com relação ao temperamento, eles têm temperamentos bem próximos. Eliseu também era um homem de temperamento forte, porque ele expressava também os seus sentimentos, ou seja, quando alguma coisa acontecia, ou quando ele se sentia, ou sentia que precisava expressar aquilo que estava ali sentindo ou que estava acontecendo, ele verbalizava através de palavras. Isso daqui é interessante,
para nós já fazermos uma primeira aplicação, porque a questão dos temperamentos é algo essencial na vida humana. Cada um de nós temos o nosso temperamento. Um pode ter um temperamento mais colérico, outro pode ter o temperamento fleumático, ou seja, mais calmo, mais passivo, de poucas expressões, e alguns têm um temperamento sanguíneo, mais enérgico, que fala com mais evidência. Os temperamentos são próprios de cada indivíduo, e Deus pode usar as pessoas com cada qual dentro do seu temperamento. É claro, os temperamentos eles precisam ser moldados, o que não pode é extravasar para ferir a palavra de Deus. Mas assim como Deus usa aquele que é fleumático, compassivo, que fala pouco, Deus usa também aquele que é mais enérgico, desde que essa energia não extravase e dê lugar à ira ou ao rancor. E nesse caso aqui, Eliseu mostra que era um homem de palavras bem assertivas, e a palavra melhor aqui é essa assertividade, falar quando as coisas precisam ser ditas, não guardar algo que precisa ser especificado, vir a público. E nesse caso, Eliseu era um homem que não escondia os seus sentimentos, e também era um homem que não era dado à espetacularização, ou seja, ele não usou também o seu ministério para que pudesse crescer, para que pudesse ser conhecido. Muito pelo contrário, nós vamos perceber que sempre que um milagre era realizado, Eliseu tinha o cuidado de que isso não fosse divulgado. Nós temos o segundo milagre, que é a multiplicação do azeite. Esse milagre, ele fala para a mulher entrar na sua casa e ali aquele milagre seria operado. Então o que nós vamos perceber é que Eliseu era um homem chamado, vocacionado, e vai ser usado por Deus principalmente nesse ministério, além do ministério profético, ele é usado por Deus em maravilhas, em curas. E o primeiro milagre que nós extraímos aqui é o que fala sobre Eliseu salva 3 reis e seus exércitos. O comentarista diz assim: reis bons e maus. No período do reino dividido, houve alternância de reis bons e maus. Esta distinção entre bons e maus não leva em conta apenas o modo como esses reis administravam o reino ou lideravam o povo, mas a forma como eles se relacionavam com Deus. Portanto, ao se referir a um determinado rei como mau, o autor do livro de Reis está dizendo que esse monarca, além de desobedecer e desprezar a Deus em seu culto, promovia a adoração de ídolos. Então, a primeira coisa aqui que o comentário está destacando é que, de fato, existiram ali na história de Israel e de Judá reis bons e reis maus. A maioria dos reis maus estavam no reino de Israel, é claro. Mas aqui há uma alternância entre esses dois reinos. E aqui, no caso, o segundo item vai falar sobre 3 reis vão à guerra contra os moabitas, que é o tema central para nós vermos como esse milagre foi operado. Diz-nos assim o comentarista: Jorão, rei de Israel, que como seu pai Acabe fora reprovado pelo Senhor, Josafá, rei de Judá, considerado um excelente monarca em razão de promover a adoração ao verdadeiro Deus, e o rei de Edom, que era vassalo de Judá. Segundo Reis 3:9. O que motivou a guerra foi a rebelião dos moabitas, que, à época, pagavam pesados impostos ao rei de Israel. Então, o que nós temos aqui é o seguinte: no segundo capítulo do livro de Reis, a Bíblia vai registrar esta ocorrência em que esses 3 reis eles saem à guerra. Quem eram esses reis? Era Jorão, rei de Acabe. Era Jorão, rei de Israel, filho de Acabe, Josafá, rei de Judá, juntamente com o rei de Edom. A Bíblia não vai falar o nome do rei de Edom, simplesmente diz que era o rei de Edom. E a Bíblia diz-nos então que esses 3 reis saíram a guerrear contra os moabitas, contra o rei de Moabe. Por quê? Porque houve ali uma insurgência, houve uma rebelião por parte dos moabitas para que pudesse então perverter a ordem naquela ocasião. E aqui nós vamos perceber que há então a junção desses 3 reis, Jorão, Josafá e também o rei de Edom, para que pudessem
para que pudessem então vencer aquela batalha, assim podemos dizer. E é interessante que nós, quando observamos aqui a Bíblia falar sobre esses personagens, aqui nós já vemos a diferença de perfil. O primeiro que nós vemos ali é Jorão. A Bíblia diz que Jorão, rei de Israel, era filho de Acabe, um homem mau aos olhos de Deus, um homem que também seguiu a idolatria, embora ele tivesse retirado os ídolos que os seus pais haviam deixado. Mas mesmo assim a idolatria passa ou continua sendo uma constante agora na vida de Jorão. E é interessante que Jorão tem uma atitude diferentemente de Josafá, que é o rei de Judá, que era um rei que queria servir a Deus, era um rei bom, ou seja, era um rei que buscava servir aos propósitos de Deus. E quando se instala essa situação de guerra, o que Jorão faz? Jorão atribui a culpa de tudo aquilo, atribui a culpa a Deus, né? Como se aquela situação fosse provocada por Deus. Enquanto isso, Josafá tem uma outra atitude. Qual que é a atitude de Josafá? Ele procura uma resposta em Deus. E qual que foi a atitude dele? Ele pergunta da seguinte maneira, verso 11: E disse Josafá: Não há aqui algum profeta do Senhor para que consultemos ao Senhor por ele? Olha que coisa interessante, atitude digna. Então nós temos dois homens, um que se preocupa em demasia com uma circunstância, que se vê em desespero, uma atitude de desespero, e atribui até mesmo a Deus aquela situação, todo aquele contexto. E por outro lado, nós temos um homem que busca, diante daquele contexto, uma resposta em Deus. Ou seja, temos aqui um homem de Deus que possa nos orientar, que possa nos instruir, que possa trazer a palavra de Deus, e daqui traz-nos também uma aplicação. Que diante de uma situação difícil, de um desafio, de uma batalha na nossa vida, de qualquer ordem que possa acontecer, em vez de nós nos desesperarmos, questionarmos a Deus aquela situação, precisamos buscar orientação da parte de Deus, buscar pessoas que estejam na orientação de Deus para nos dar uma palavra, não necessariamente um profeta, não necessariamente um profeta. O profeta se aplica aqui diante daquele contexto da nação de Israel. Mas há aqui uma atitude digna da parte de Josafá quando ele busca esse homem de Deus. E daí alguém vai dizer: Então respondeu um dos servos do rei de Israel e disse: Aqui está Eliseu, filho de Safate, que deitava água sobre as mãos de Elias. Olha o testemunho público de Eliseu aqui falando mais alto. Olha, alguém lembrou-se de Eliseu, que ele era o sucessor de Elias, e diz ainda, olha o testemunho, ele deitava água nas mãos de Elias, ou seja, ele servia a Elias. É um testemunho muito bonito. E a Bíblia vai dizer que eles então se encontram, né? Eles vão ao encontro, buscam Eliseu e levam Eliseu até a presença dos reis. E é interessante que quando Eliseu se encontra com os reis, ele repreende, olha só, a atitude assertiva, né? E sempre corajosa agora de Eliseu. Ele repreende primeiramente a Jorão, dizendo: olha, por que você não foi consultar os profetas, os deuses dos seus pais? Né? Porque Eliseu sabia de todo o histórico da família de Jorão e ele traz isso à tona. E ele vai dizer, inclusive, que se não fosse por respeito a Josafá, ele nem mesmo estaria ali. Então, mais uma vez aqui, assim como Elias, Eliseu também era um profeta de coragem. E daí eles passam a situação para Eliseu. E qual que é a palavra de Eliseu? Eliseu dá uma palavra profética ali, profetizando que haveria água, né, que o curso do rio haveria de encher, apesar de não existir chuva. Ora, como isso haveria de acontecer? Aliás, ele até dá uma orientação para que as pessoas pudessem cavar poços, porque aquela passagem do rio haveria de encher. Veja então aqui o item 3 do primeiro tópico, que fala sobre a predição de Eliseu
se cumpriu. Diz-nos assim: em respeito a Josafá, Eliseu, cheio do poder de Deus, previu que águas em abundância alagariam milagrosamente toda aquela região sem a ação dos ventos e sem chuva. Isso está em 2 Reis, capítulo 3, e o verso 17. O Senhor não apenas realizaria este milagre, mas também lhes entregaria a vitória sobre os moabitas. Então, o que nós vemos aqui é uma palavra profética por parte de Eliseu, que apesar de não ter nenhum vestígio ali de chuva, haveria uma abundância de águas, ou seja, brotariam fontes de água viva para que pudessem nutrir ali, né, para que pudesse saciar a sede, ser utilizado pelo exército desses 3 reis e também para saciar a sede dos animais. Imagine, você está numa batalha, você está numa guerra, sem água, as consequências são enormes. Então, ali nós temos essa palavra profética. Mas ali, é claro, nós vemos aqui um milagre de maravilhas, uma operação da própria natureza. Aqui está um conceito do que seja um milagre de maravilhas, uma operação, na verdade, de maravilhas, que é quando Deus intervém na própria natureza. Imagine, né, a autoridade de um homem de Deus que é Eliseu para algo dessa natureza acontecer. Quando o tempo não se mostrava favorável, quando os recursos, do ponto de vista hídricos, haviam acabado, aí nós temos essa palavra profética de um homem na orientação de Deus, dando essa direção para aqueles reis que aquilo haveria de acontecer. Isso só fé mesmo, só na orientação de Deus para algo dessa natureza acontecer. E a Bíblia diz que isso acontece, né? Que as águas brotam, então ali todo o curso ele é repleto de água e essa água serve para saciar a sede ali daqueles homens de todos os exércitos e também para saciar a sede eventualmente ali dos animais que precisavam também. E por fim esses 3 reis acabam vencendo essa batalha. Então o primeiro milagre que nós vemos aqui nesta lição, operado por Deus através da vida de Eliseu. O segundo é: Eliseu aumenta o azeite da viúva. Mais um milagre aqui muito rico, muito bonito. Diz-nos assim o comentarista: a situação das viúvas em Israel. A vida das viúvas nos tempos bíblicos era bem difícil, pois as mulheres daquela época dependiam dos seus maridos para prover-lhes o sustento. É o caso da viúva de um dos discípulos dos profetas de Israel. Após a morte do marido, a mulher ficou numa situação complicada, ou seja, faltou-lhe suprimentos, dívidas e a ameaça de seus filhos serem vendidos como escravos, porque isso era muito comum, é claro. Então, naquela época, quando o pai de família, que era responsável por manter a família, né, as condições naturais da família, ele falecia, e se a família, a esposa e os filhos não conseguissem saldar aquela dívida, isso geraria consequências, né? E uma das consequências era que o próprio filho fosse vendido como escravo. Isso estava legislado naquela época. Então eram consequências graves e aquela mulher estava nessa circunstância e, é claro, ela vai clamar, ela vai pedir uma intervenção de Deus na sua vida. E o comentarista diz assim: Deus ouviu o clamor daquela viúva e supriu as suas necessidades. E como Deus supriu as necessidades daquela viúva? Supriu as necessidades através de um milagre, usando esse profeta, que é o profeta Eliseu, que diz-nos assim o segundo item. Após ouvir da mulher que não tinha nada além de uma vasilha de azeite, o profeta disse a ela que tomasse vasilhas emprestadas com os vizinhos e que ao entrar em casa com os filhos, fechasse a porta. A ordem era derramar em cada vasilha disponível o pouco de azeite que possuía e pô-las à parte à medida que ficassem cheias. E foi justamente o que ela fez. Quando acabaram as vasilhas, o azeite cessou. Ela vendeu o azeite, pagou a dívida e ainda pôde manter o sustento da família com o que sobrou. Aqui o que nós vemos
Primeira coisa que nós vemos nesse relato é o cuidado, a preocupação do profeta Eliseu com uma mulher necessitada, com uma mulher vulnerável. Nós sabemos que ali no Antigo Testamento existia um grupo de pessoas vulneráveis, ou seja, que tinham dificuldade de se manterem, que era o pobre, o órfão, a viúva e também o estrangeiro. E aqui nós vemos o foco, o compromisso de um verdadeiro profeta de Deus em se preocupar com, nesse caso aqui, com a viúva, com uma situação como essa, muito complicada. Por quê? Porque o verdadeiro profeta, ele se preocupa também com essas questões de natureza social. O profeta deve estar com o seu coração voltado também para essas questões. Aliás, no Antigo Testamento nós vamos perceber que os profetas sempre falavam, chamando atenção contra os reis, quando eles desconsideravam, não davam atenção devida a esses vulneráveis. E nesse caso aqui, nós vemos a preocupação por parte de Eliseu. E o que ele faz? Ele fala para a mulher, pergunta o que ela tem, e ela vai dizer que só tem uma vasilha. Mas é através dessa única vasilha, que Deus vai começar a operar milagre na vida dela. Porque aí ele pede para que ela faça o seguinte, para que ela pegue vasilhas emprestadas das suas vizinhas. O que é interessante aqui é que, tanto nesse quanto nos demais milagres que Deus vai operar através da vida de Eliseu, sempre há um fazer, sempre há uma obediência por parte daquele que recebe esse milagre. Ou seja, um milagre é sempre da parte de Deus, mas Deus quer ver a fé ser colocada em ação. E então, ela pega essas vasilhas e cada uma dessas vasilhas vai sendo enchida com essa única vasilha de azeite que ela possuía. Era uma única vasilha de azeite que ela possuía. E na medida que ela recebia essas vasilhas vazias, ela ia enchendo e colocando em algum lugar ali da sua casa. E o milagre iria sendo operado. Ou seja, nós vemos a providência de Deus na vida daquela mulher. Assim como Deus, através de Jesus no Novo Testamento, saciou a fome multiplicando pães e peixes, nós vemos aqui a multiplicação do azeite pela fé de Eliseu e pela fé também desta mulher. O que é interessante é que Eliseu dá essas orientações para ela e diz assim, olha, entra para a tua casa e fecha a porta. Em outras palavras, ali é um milagre que foi operado, primeiro, secretamente e no âmbito da família. Por quê? Porque Deus realiza milagres públicos em que todas as pessoas podem ver, perceber e testemunhar. E nesse caso aqui nós vemos um milagre secreto no interior de uma casa, no interior de uma família. O que nós extraímos daqui? Nós extraímos que esse Deus pode fazer isso também. Na minha casa, na sua casa, através desses milagres. E o nosso propósito, como educadores, como professores da Palavra de Deus, é fomentar, destacar que esses milagres, que essas operações de Deus estão disponíveis à Igreja do Senhor. Assim como Deus levantou o profeta Elias e Eliseu para fazer essas maravilhas no Antigo Testamento, nós, que acreditamos no poder de Deus, na atualidade dos dons, acreditamos que esses milagres podem acontecer. E o comentarista diz assim, no item 3 do segundo tópico: neste episódio da multiplicação do azeite, percebe-se que a fé e a obediência são os ingredientes necessários para que as bênçãos divinas sejam abundantes na vida de quem crê, como está em Hebreus 11:6. Às vezes o milagre que buscamos não acontece a partir de coisas extraordinárias. Basta trabalharmos com o que Deus já nos deu e exercer a fé em sua palavra. Ao pedir à mulher para fechar a porta, o profeta indicou que o milagre deveria acontecer na intimidade da família. Isso significa que Deus se agrada de uma família unida em torno de um ideal sagrado. Muito bonito isso daqui. E o terceiro milagre que nós vamos ver Deus operar através da vida de Eliseu está no terceiro tópico, que é a morte que havia na panela. O comentarista diz assim: os filhos ou discípulos dos profetas estavam radicados em Betel, Jericó e Gilgal.
Nessas escolas, os alunos eram encorajados a buscar uma melhor compreensão da palavra de Deus, desenvolviam um relacionamento com o Senhor e contribuíam na manutenção da resistência contra a apostasia e a idolatria que imperavam em Israel. Por isso, eles eram perseguidos por alguns reis. E foi nessa ocasião, que a partir desse cenário, dessas escolas dos profetas, ou seja, essas escolas em que eram formados discípulos dos profetas, eles chamaram de filhos dos profetas, e nessas escolas Elias era um grande líder e depois Eliseu também assumiu essa incumbência de ser um grande líder. Aqui tem esse registro em que chega um determinado momento em que eles vão preparar uma alimentação para os filhos dos profetas. E o que diz aqui? Foi na escola de profetas de Gilgal que Eliseu ordenou ao seu servo que fizesse um ensopado para alimentar os discípulos, ou seja, esses aprendizes, esses homens que estavam trilhando aquele caminho ministerial para serem profetas. Porém, o que acontece? Provavelmente pela falta de conhecimento sobre plantas e diante da escassez de alimentos, o rapaz, um deles, pegou junto com os legumes uma espécie de pepinos silvestres que continha veneno. A comida foi servida aos homens, mas logo que a provaram, gritaram: "A morte na panela". Essa é uma expressão bíblica, para dizer que aquele alimento ele estava com veneno, foi uma comida envenenada por conta de ser uma planta, um pepino, um pepino silvestre, dizem os especialistas, e que isso traria mal, ou seja, quem se alimentasse certamente morreria, ou seja, estava prejudicando toda aquela alimentação que fora preparada. A Bíblia diz que Eliseu pediu um pouco de farinha. Olha a forma como Deus faz o milagre aqui. Não é que a farinha era milagrosa. Alguém pode imaginar que o poder está na farinha ali, ainda mais para aqueles que gostam de farinha, mas não é o caso aqui. Ali foi um ato de fé, uma simbologia que Deus usa através de Eliseu para que aquele milagre fosse efetuado. Então, Eliseu pediu um pouco de farinha, colocou no caldeirão e declarou que não havia mais perigo algum. Deus havia realizado um milagre. Mais um milagre que Deus realiza ali. Aquilo que era para trazer morte, agora pode servir para alimentar. Aquilo que era para trazer mal, à saúde física daqueles profetas, agora foi neutralizado pelo poder da palavra de Deus, da fé de Eliseu, colocando aquela farinha, digamos assim, abençoada pela oração do profeta. O que nós percebemos nesses 3 milagres, como já destaquei? Em todos esses 3 milagres aqui nós vemos a ação de Deus, a providência de Deus. Nós temos o primeiro, que é um milagre da natureza, quando Deus faz nascer fonte de água para suprir a necessidade hídrica daquele povo. Segundo, nós vemos Deus ali multiplicando o azeite da viúva. E em terceiro, nós vemos Deus ali neutralizando o poder negativo, a morte que havia na panela, aquele veneno que poderia trazer mal e a própria morte daqueles profetas. E em todos eles nós vemos uma providência de Deus, mas também uma obediência por parte dos homens. No primeiro milagre, era preciso que eles cavassem poços para que aqueles poços se enchessem de água e o povo pudesse se alimentar, se valer daquela água, beber. O segundo, nós vemos a necessidade da mulher pegar aquelas vasilhas. E em terceiro, nós vemos ali a necessidade de colocar farinha, ou seja, uma providência da parte dos homens. Então, nós vemos esse grande profeta Eliseu operar com grande autoridade de Deus, um homem de um testemunho ilibado, de santidade também, que isso sirva como exemplo para nós. Que Deus abençoe a tua vida e nos vemos na nossa próxima aula. Até lá!